TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa noite a todos. Só buscar aqui os meus artefactos, que não funcionam sem eles. Então, hoje trago um tema que já era para ter feito há muito tempo, mas só agora é que tive a oportunidade, que se chama Todo o efeito tem uma causa. Muitas vezes a nossa vida é uma sucessão de acontecimentos, de encontros e desencontros. Situações muitas vezes aparentemente inexplicáveis, das quais muitas vezes nos sentimos como vítimas perante um carrasco, impotentes diante de um destino cruel e irracional. No universo, tudo está intimamente relacionado, numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e nada ocorre que seja sem o seu desígnio. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Cada evento ocorre de forma natural, planeada e lógica. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz-nos que todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, muito obrigada, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Uma das coisas que não nos devemos esquecer, aprender ou relembrar até, é que cada um de nós é o responsável para cada um dos eventos que decorre nas nossas vidas, quer sejam eles bons, quer sejam eles maus. Neste contexto, não existem vítimas. Aquilo que aparentemente não tem explicação e que muitas vezes achamos que não tem explicação, é porque ainda nos falta o alcance para a compreensão real da origem de cada acontecimento. Se procurarmos em nós mesmos, nas nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Porém, se não a encontramos à primeira vista, isto não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. E muitas vezes as causas dos males que nos acometem podem encontrar-se num passado distante, em existências anteriores, mas às quais não podemos aceder pela bênção do esquecimento. Sabemos que quando reencarnamos, por a misericórdia divina, todos nós nos esquecemos daquilo que se passou e das reencarnações passadas. Pela lei de causa e efeito, um homem pode compreender a causa dos seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo as suas obras. Porque sabemos que o nosso Pai é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom. Ele criou um universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Pela doutrina, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador do universo e basta olharmos para as obras da sua criação e entender que nada pode ter sido feito ao acaso. A lei de causa, tudo tem a sua causa e tudo tem o seu efeito. E como é que a lei de causa e efeito funciona? Ela está relacionada à lei da liberdade e à sábia manifestação da bondade e da justiça divinas. O funcionamento da lei de causa e efeito é baseado em dois fatores. O primeiro, o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de fazer as nossas próprias escolhas.
Isso quer dizer que temos liberdade para tomar decisões, ainda que saibamos que é o certo ou que é o errado. No Livro dos Espíritos, Kardec, muito questionador, como sempre, ele pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mas Kardec insiste. E do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E responde a espiritualidade: há liberdade de agir desde que haja vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das suas faculdades. Estando os pensamentos de acordo com a sua idade, a criança aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Assim, a lei de causa e efeito aplica o livre-arbítrio. O homem é livre para fazer as suas escolhas e, dessa forma, também vai ser responsável pelas consequências delas. A sentença da justiça divina é dada ao nosso espírito e devemos cumpri-la na nova reencarnação. Ainda que não nos lembremos do que vivemos no passado, felizmente, não é? Porque os espíritos dizem que, no momento, esta nossa encarnação é o melhor de nós. Eu, olhando para dentro, penso, ok, então é melhor não saber o que é que se passou para trás. E então, assim, ainda uma coisa é certa: nenhum de nós somos seres inocentes, por muito que queiramos ser, não é? Muitas vezes temos a vontade de nos armarmos em vítimas. Eu por mim falo, que às vezes acho que sou uma coitadinha, não é? Nós carregamos todos uma grande bagagem desde que fomos criados, que só pode ser corrigida com o fator número 2, que é a reencarnação. Tal como Jesus nos afirmou: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a reencarnação é a nossa oportunidade de corrigir as imperfeições. Quando voltamos ao mundo corporal, somos colocados novamente sobre provas e expiações. E a forma como lidamos com elas vai nos permitir evoluir espiritualmente ou não, mas a lei de causa e efeito também se encontra por todo o lado. Vamos encontrá-la na lei dos homens. No direito penal, a relação de causalidade, também chamada de nexo causal ou nexo de causalidade, considera o vínculo entre a causa e o efeito, ou seja, leva em conta a conduta adotada e o resultado desse comportamento. Na ótica jurídica, portanto, um fenómeno, ou seja, um efeito, é consequência de outro, que é a causa. E também a vamos encontrar na física, através da lei de Newton, onde é também chamada de ação e reação. Ela afirma que toda a força da ação aplicada a um corpo resulta numa força de reação num corpo diferente, com a mesma intensidade, mas num sentido oposto. Mas o mais importante é precisamente a lei de Deus. Todos os nossos comportamentos refletem consequências para o nosso espírito. Se praticamos o bem, seremos recompensados da mesma maneira. Por outro lado, se perpetuamos o mal, vamos colher os frutos daquilo que plantamos. A justiça divina é baseada no Código Divino. Por outras palavras, na lei de Deus, que também é conhecida como a lei natural. Como vimos, Deus, que é o Criador do Universo, é infinitamente bom e justo. Não me canso de repetir isso, porque muitas vezes nós, quando as provas chegam à nossa vida, achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas não, Deus está sempre presente. E Ele não cria o mal. Quem o faz é o próprio homem, muitas vezes por ignorância.
Todos os espíritos estão sujeitos às mesmas leis. Afinal de contas, foram feitos iguais, simples e ignorantes. E Deus deu a cada um a capacidade de evoluir. A justiça divina cumpre a lei de causa e efeito, ou seja, as consequências que recaem sobre nós são resultado dos nossos atos. Mas se temos o mal, também temos o remédio para isso. Por isso, não saiam dos vossos lugares, não tentem abandonar a sala, porque se estamos agora a dar o mal, no fim vamos dar também o remédio. Mas, entretanto, porque eu sei que é muito aborrecido estar aqui a debitar, eu trago-vos as partes mais práticas. Então fui a este livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Este livro, normalmente já todos conhecem, mas vou só fazer um breve resumozinho. De uma maneira singular, vem-nos trazer a perspectiva de uma jovem que desencarnou aos 19 anos. E ela chama-se Patrícia. Devido ao seu mérito e às suas boas obras, no momento do seu desencarne, ela não sofreu, foi imediatamente levada para uma colónia espiritual. E lá foi preparada para se voltar a integrar no plano espiritual através do estudo e do serviço em favor dos mais desafortunados. E hoje vamos falar deste tema tão fascinante e tão importante para a nossa aprendizagem, através do seu relato e através dos casos a que assistiu como consequência desta mesma lei. Convido-vos para virem comigo folhear as páginas deste livro. Vamos encontrar Patrícia numa aula teórica sobre causa e efeito, ou causas dos sofrimentos. Ela foi muito movimentada. Todos tinham exemplos e histórias para contar. Ao fim e ao cabo, já todos estavam desencarnados. Frederico, que era um dos professores, abriu a aula fazendo uma bela dissertação. E diz-nos ele: somos heranças de nós mesmos, somos o que construímos. Se almejamos melhorar, temos de fazê-lo agora, no presente. Veremos neste estudo pessoas que sofrem, que estão a sentir o efeito, e estudaremos a causa. Toda a causa produz um efeito. Causas boas, efeitos bons, causas ruins, efeitos negativos. Porque na Terra são poucos os que chegam às universidades. Para uma minoria, o karma negativo é anulado pela transformação interior, pelo trabalho no bem, reparando erros com acertos. É o fazer pelo sofrer. Mas para a maioria, o karma negativo é eliminado pela dor. Fez, paga. Porque quase todos pensam assim, e deve ser assim até o amadurecimento para o espírito entender. Como nos explica Frederico, na Terra, infelizmente, apesar de haver dois caminhos, o amor e a dor, ainda resgatamos a maior parte dos nossos débitos através da dor. É ela que nos vem corrigir e nos vem pedir que nos acertemos com a lei de Deus. Mas Frederico fala-nos em karma, que muitos espíritas por vezes utilizam, apesar de não ser o correto. E então, através de Richard Simonetti, ele vem nos explicar o que é o karma. Fizeram-lhe uma pergunta: ouve-se sempre o espírito a falar em débito kármico. Quando alguém passa por determinado sofrimento, o que é o karma? A expressão não é espírita, diz-nos Simonetti. Ela é uma expressão do hinduísmo e no budismo. Define as consequências das nossas ações, boas ou más, que geram reações que nos atingem na mesma intensidade, nesta encarnação ou nas próximas. Esta expressão é usada muitas vezes até pelos próprios espíritas, mas não consta da codificação. Para nós, o correto é falar em ação e reação, em causa ou efeito. A diferença é que
o karma, costuma ter um sentido passivo. A pessoa deve sujeitar-se aos males que lhe são impostos, sem reagir, para conseguir, no futuro, alcançar algo melhor. Por isso, infelizmente, na Índia ainda existem o sistema de castas que continua a discriminar e a excluir as pessoas de castas inferiores porque pensam que é algo que devem suportar toda a vida. Sob o ponto de vista espírita, somos muito mais animadores, graças a Deus. Ainda que se trate de uma medida disciplinar que envolve muitas vezes comprometimentos do passado, ela é passível de ser amenizada a partir da consciencialização da sociedade e também pelo esforço do próprio em fazer a sua própria renovação íntima. Mas continuemos. Frederico diz que para resgatar os erros, reparando-os, é preciso muita sinceridade. Deixar o que se tem que fazer para o futuro é adiar. Adiamos esse que nem sempre é possível, pois o abuso traria piores consequências. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdemos, a dor, que é uma sábia companheira, vem nos impulsionar. E diz-nos que reparar os erros pelo amor, pela própria transformação interior, é um assunto que se estuda muito nas colónias de estudos. Para aqueles que querem continuar a aprender e aprofundar-se um bocadinho mais nos temas. E que todos aqueles que estiverem interessados podem, após o curso, continuar a estudar e a aprofundar-se nesse tema e noutros também. Porque uma das bênçãos que nós, através do estudo, percebemos é que se tivermos mérito, quando conseguirmos chegar a uma colónia espiritual, vamos conseguir também, se assim o entendermos e se desejarmos, prosseguir com os nossos estudos para que consigamos preparar-nos melhor para uma nova reencarnação. Desculpem. E Frederico fala-nos da sua própria experiência pessoal. Diz-nos ele que quando era encarnado, errou muito, mas compreendia o erro e essa compreensão fez com que trabalhasse na medicina com muito amor. Usei os meus conhecimentos médicos para o bem de todos os que me procuravam. Troquei o resgate do sofrimento pelo trabalho em prol de outros e pela minha transformação interior. Conta-nos eles que na última passagem pela Terra conheceu a Patrícia, ela estava encarnada na penúltima reencarnação da Patrícia. E diz-nos que ela nessa reencarnação errou, sofreu e pediu para reencarnar novamente. E assim planeou reencarnar. Planeou desencarnar jovem após uma longa doença, mas isso não se deu. Ela regressou jovem ao plano espiritual, mas não esteve doente. A sua vivência no bem, a sua modificação e a realização interior anularam o karma negativo e ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Ela conseguiu modificar o efeito daquilo que teria que passar. Isso é possível, sim, mas é preciso que seja realmente sincero e essa modificação, essa realização seja verdadeira. Enquanto Frederico falava, Patrícia pensava, sentiu que era verdade. Sentiu que deveria, na última reencarnação, ter ficado doente durante muito tempo, sempre a piorar até ao seu desencarne. Esse sofrimento seria uma reação, mas essa reação foi modificada. Não necessitou de sofrer para vencer. E Frederico continua-nos a explicar. O corpo perispiritual e o corpo material formam uma composição harmoniosa de energias. Quando agimos egoisticamente,
desequilibramos esta composição vibratória no espírito e no corpo. Há então decomposição ou doença, porque nós sabemos que temos um corpo material, temos um corpo espiritual e temos um espírito. Ainda há uns corpos lá pelo meio, mas que não nos vamos aprofundar porque só nos baralha mais. Mas é preciso o corpo espiritual para que o espírito possa depois encarnar na Terra e movimentar um corpo material. Se lesamos esse corpo, quando vimos para a Terra, ele é o molde, o perispírito é o molde do nosso corpo material, o que é que vai acontecer? Se ele está lesado ou se o deformamos, quando encarnamos, vimos também com essas maleitas ou com essas deformações, porque através de uma nova reencarnação é que vamos conseguir corrigir esse próprio corpo. Vendo o erro, continua Frederico, o espírito quer repará-lo e, para tanto, tem que mudar a sua maneira de viver. Não externamente, mas com profunda compreensão. A dor, quando compreendida, transforma o indivíduo na sua maneira de agir. Mas se não compreender a dor, pode induzi-lo à revolta e poderá acontecer um maior acúmulo de desequilíbrio ou de dívida. Frederico deu uma pausa, diz que todos prestavam muita atenção naquilo que ele dizia e que ele completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo ao desencarnar a reação de um socorro da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem que trazem paz e harmonia não precisam de ser modificados. Já os do sofrimento, podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anulá-los e suavizá-los. Mas o estudo desta turma é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Todos eles podiam já falar disso, dar opiniões e contar a sua própria história. Lauro também quis contar a sua história. E diz-nos ele, encarnado desde pequeno tive asma. Por toda a minha existência tive crises que muito me incomodavam e sofri. Era pobre, os meus pais desencarnaram e tinha de trabalhar para me sustentar, já que os meus irmãos, igualmente pobres, já não podiam cuidar de mim ou sustentar. As crises faziam com que faltasse ao trabalho e fui, muitas vezes, despedido. Sentia muita falta de ar, quando ficava muito mal, internava-me em hospitais e foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado. Senti que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido porque todos os que sofrem com resignação, como eu, têm a bênção de um socorro. Isso se a pessoa foi boa. Ele teve que ficar internado num hospital para tirar a impressão da doença que o afligia e soube mais tarde que tinha sido um suicida na existência anterior. Diz que por um motivo tolo, que foi por amor, por causa de uma rapariga, que danificou o seu corpo perfeito e destruiu imprudentemente, lançando-se a um rio e morreu afogado. Nós, no meio espírita, temos muito a mania de achar que tem esta doença, tem falta de ar, foi suicida, tem não sei o quê, foi não sei o que mais. Mas cada um tem os seus resgates. Cada história é uma história, não é? Portanto, nada é igual para ninguém. Precisamente aqui Dona Isaura, que era uma das instrutoras também, aproveitou para dar alguns esclarecimentos, que nem todas as reações têm efeitos ou causas semelhantes. Nem todos os que sofrem de asma se suicidaram. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. E Laís, que era outra aluna, também contou a sua história.
estou a ver a hora, porque eu, como sou um bocadinho otimista, ponho tempo muita coisa e depois quero ver se não vos prendo aqui muito tempo. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter tido filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos. O companheiro... desculpem, perdi-me. Somente porque não queria deformar o meu corpo. O companheiro fora também o mesmo desta existência e incentivava-me a abortar. Nair perguntou-lhe se ela tinha pago o karma negativo que tinha gerado. Ela já se sentia em paz a esse respeito? E ela responde: sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade. Mas poderia ter adotado crianças órfãs por filhos. Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter nesta mesma encarnação filhos. Quando amamos filhos alheios como os nossos, estamos a modificar a reação. Infelizmente, não soube fazer isto. Foi egoísta. E eu lembrei-me da passagem de Jesus em que Maria Madalena, Jesus diz-lhe para ela amar os filhos e ela diz: Senhor, infelizmente eu não posso ser mãe, sou estéril. E ele diz-lhe: ama os filhos das outras mães, porque o nosso amor não tem que ser só para quem saiu da nossa própria carne. Tem mais mérito uma mãe que ama um filho que recolheu, não é? Do que alguém, porque é fácil amarmos quem saiu de dentro de nós, não é? Já é esperado, já é amado, já é aconchegado muito tempo, já foi planeado, portanto, já o amamos, mal pensamos em o conceber. Agora, alguém que consegue amar com o mesmo amor, alguém que lhe aparece no colo, é de facto um amor muito, muito verdadeiro. E todos estavam envolvidos por histórias desse tipo. Quase todos falavam de si como a Glória. É que eu trouxe muitas historinhas e tenho medo de não conseguir dizê-las todas. Logo na adolescência fiquei doente. Tinha acessos, desmaios em que me debatia e babava. Sofri muito e constantemente passava vexames e dava espetáculos. Era só sair de casa para ter esses acessos. Saía, ficava nervosa e eles vinham. Era muito católica. Muitas vezes tive essas crises nas missas e o pároco disse-me, tentando ser gentil, que estava dispensada de assistir à missa. Mas gostava tanto de ir, de rezar, e fiquei muito triste. As pessoas tinham receio do contágio e muitas vezes caí na rua e lá fiquei. Éramos pobres, mas enquanto tive a mãe encarnada, estava protegida. Quando ela desencarnou, fiquei com os meus irmãos, cada época com um. Sentia que não era bem aceite, mas não tinha para onde ir. E com pouco estudo não conseguia arrumar trabalho. Já tinha 40 anos quando passei a tomar remédios mais fortes e modernos e os acessos abrandaram. Ela diz que quando desencarnou que foi socorrida porque sofreu com resignação e não fez nada de mal nessa encarnação. Ela soube que viveu os primeiros anos encarnada, obsediada, e que foi a mãe desencarnada que tudo fez para que ela fosse perdoada. Portanto, nós temos sempre alguém a velar por nós, não é? Na existência anterior, tinha sido um rico senhor de escravos e fez coisas não muito boas. E não foi perdoada por 3 espíritos que o acompanharam, vingando-se. Depois de anos, eles cansaram-se porque ela orava muito e então fez com que não a conseguissem atingir. Atingiam-na, mas de maneira muito suave. Mas ela diz que sofreu pelos seus próprios erros. Hoje, esses 3 espíritos estão encarnados e ela diz que os ajuda sempre quando pode. E Dona Isaura voltou a afirmar que as reações nem sempre são iguais, embora as ações resultem sempre da mesma reação. Não podemos, não é?
tudo a mesma forma, não é? Pôr tudo na mesma caixa. Este fez isto, é isto. Não, somos todos únicos, diferentes e somos todos, nunca nos podemos esquecer, profundamente amados por Deus, não é? Por isso, muitas vezes aquilo que nos ocorre, Deus permite que seja encurtado, suavizado, ou tenha sempre uma mãozinha amiga que nos socorre nessas alturas. Desculpem. Então, Raimundo deu uma aula interessante de como a ação de como a reação acontece. Eles viram filmes de países onde desencarnam de fome, seja pela seca ou pela guerra. Vimos a reação de muitas pessoas em grupos afins que necessitam desse doloroso aprendizado para dar valor aos acontecimentos simples, à fraternidade e à honestidade. Muitas pessoas sentiam o efeito da ação nefasta de usar o dinheiro público indevidamente, outras de usar a guerra para fazer o mal ou para acumular fortunas. Observamos também pessoas que cometeram muitos erros e marcaram os seus perispíritos com tantos fluidos negativos que, além de ir por afinidade para o umbral e lá sofrer por anos, ao reencarnar passaram para o corpo físico esses fluidos como doenças para se purificar. Mas nem sempre as causas dos nossos sofrimentos se devem às vidas anteriores. Richard Simonetti explica-nos isso muito bem no seu livro Uma Nova Era. E diz-nos ele: o facto de haver uma relação de causalidade nos problemas, doenças e dores que enfrentamos, que são consequências das nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem no nosso comportamento na vida atual. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes do mau uso, isto é, usamos mal o corpo e provocamos estragos. Isso acontece particularmente com vícios e indisciplinas que geram graves problemas de saúde. Porque nem todo o sofrimento é por uma ação negativa. Às vezes, não aproveitamos as lições de amor para progredir. E então aí, a dor obriga-nos a caminhar. Lembro-me sempre de uma história que o Sr. Orlando contava, que ele dizia que nós éramos as ovelhas e Jesus era o pastor. E então Jesus tinha um rebanho muito grande para tomar conta. E o que é que sucedia? Às vezes uma de nós, não é? Aquelas mais rebeldes, assim, estilo eu noutras encarnações, nesta não porque já não posso, o que é que fazíamos? Fugíamos do rebanho. Então Jesus não podia, de maneira nenhuma, abandonar o rebanho todo para ir buscar a ovelha tresmalhada. Quem é que ele mandava para ir buscar a ovelha? O cão, não é? E quem é o cão? É a dor. Eu adorava quando o Sr. Orlando contava esta história, porque faz todo o sentido, não é? Porque Jesus não pode... Estamos sempre guiados, estamos sempre guardados, mas, de facto, quando insistimos em caminhar pelo mal, o que é que temos que fazer? Nós não educamos os nossos filhos ou aqueles que estão ao nosso cuidado, não é? Eles se querem, por exemplo, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, queriam ver horas e horas da PlayStation e não queriam fazer os trabalhos de casa, não é? Só que eu, como mãe, sabia que eles se divertiam muito mais a jogar a PlayStation do que a ir fazer os trabalhos de casa. Mas para eles evoluírem, para crescerem e para se instruírem e para serem bons homens, tinham que estudar, não é? Então, tirava-lhes a PlayStation. Era a dor deles, mas é a maneira que nós temos para corrigir as nossas dificuldades. É através da dor. Porque é através quase sempre da dor que procuramos Deus, uma religião, a modificação interior e fazemos a troca de vícios por virtudes. E diz-nos Patrícia que esta aula foi muito proveitosa
e então foram passar para a aula prática, onde viram vários casos de irmãos encarnados. Vimos um homem com 40 anos aproximadamente. Ele era alegre, um deficiente mental, conservava sentido-se muito importante. Às vezes andava com o seu cavalo de pau, vendo-se em cima de um garboso cavalo. Tocava uma violinha de brinquedo e cantava canções que ninguém entendia. Ele andava pelas ruas e algumas pessoas ajudavam-no. Outras, mais por brincadeira, contrariavam-no, o que o deixava extremamente nervoso. Às vezes corria atrás das pessoas que se metiam com ele. Ele sofria de epilepsia, que com os ataques o faziam cair e debater-se, deixando-o muitas vezes magoado. Dona Isaura diz que ele tinha sido obsediado, já não era. Com o passar dos anos, os espíritos que o acompanhavam acabaram por desistir da vingança. Tudo o que ele sentia agora era reflexo dos seus erros do passado. Porque nós sabemos que muitas vezes o nosso pior carrasco somos nós. Porque nós, não sei se vos acontece, mas a mim acontece-me quando faço ou dou uma resposta que não devia, que achei que foi um bocado ríspida, ou faço alguma coisa que achei que não devia fazer assim, aquilo fica ali a morder, não é? Ali a morder. Portanto, então foi o caso deste irmão. Ele já tinha sido abandonado pelos espíritos que o obsediavam, mas a sua própria consciência o fazia debater-se ainda com a enfermidade. Ele nesta encarnação é bem cuidado pela mãe, que sofre muito também por doenças. Eles são muito pobres e passavam por muitas dificuldades. Ele, na existência anterior, era um senhor de escravos nesta região mesmo. Foi casado e a sua ex-mulher é agora a sua mãe. Foram orgulhosos e cometeram muitas maldades. Para sustentar o luxo, deixavam os escravos quase sempre sem roupas e com pouco alimento. Se outrora cavalgava sobre bonitos cavalos, agora anda com o seu cavalo de pau. Outrora ia a saraus onde tocava e cantava, enquanto os seus escravos gemiam em sofrimento. Agora é ridicularizado enquanto dança e canta pelas ruas. Mas ele sofre. O seu espírito orgulhoso ainda aprende num corpo deficiente, sem saúde e sofrendo ataques que o deixam cair pelas ruas. Eles não só foram verificar, mas foram também trabalhar. Eles davam passes e amparavam os irmãos de modo a eles sentirem alguma recuperação e algum reconforto. Deram passos nele e na mãe. Esta senhora, nesta encarnação, sofre com humildade e oraram por eles. Depois viram um aleijado numa cadeira de rodas. Esse irmão era revoltado e a revolta que sentia gerava nuvens escuras em sua volta. É precisamente o ambiente que nós criamos para nós mesmos. Dispersamos as nuvens escuras com passos e tentamos dar-lhe pensamentos otimistas. As nuvens sumiram, mas sabíamos que ele logo as criaria novamente. Vimos o seu passado. Ele, na existência anterior, tinha sido casado com uma viúva rica que tinha um filho. A sua esposa tinha um irmão solteiro que ia deixar a fortuna para o sobrinho que fosse o mais trabalhador. O casal teve mais filhos e ele, como o primeiro filho da mulher não era filho dele, o que é que ele fez? Queria que a fortuna do cunhado fosse para os seus filhos e não para o enteado, que era o mais trabalhador de todos. E então o que é que ele fez? Planeou um acidente. Ao saber que o enteado ia domesticar um cavalo bravo, cortou-lhe os arreios e ficou a observar o que é que acontecia. O animal derrubou o rapaz, que ficou inconsciente, mas nada sofreu. Então ele tratou de o fazer sofrer e partiu-lhe as pernas. Naquele tempo não havia recursos que há hoje e o rapaz ficou incapacitado para o resto da vida. E não pôde nem andar, nem mais montar, que era o que ele mais adorava fazer. E então assim ele conseguiu o seu intento. Um dos filhos dele acabou por receber a fortuna.
E agora, nesta encarnação, ele, quando ainda era menino, sofreu um acidente e teve as suas pernas amputadas, o que o deixou na cadeira de rodas. Na revolta, resgata ao seu karma, quis saber Ivo. Aquele que se revolta não aproveita o sofrimento como uma preciosa lição. Sofre às vezes mais, resgata. A diferença do bem sofrer e mal sofrer é a aceitação e a compreensão do sofrimento. Eu pus a negrito e, de facto, para bem sofrer é preciso aceitar e não nos revoltarmos, não é? Mas não é fácil, porque é tudo muito bom quando estamos no plano espiritual e pedimos, por favor, deem-me as provas todas que eu vou superar isto tudo uma vez para seguir em frente. E depois, quando chegamos cá, a vida começa-nos a dar distrações, começa a haver coisas que ligam e então começamos a não lidar muito bem com as dificuldades. E a revolta fazia mal a quem? Principalmente a ele mesmo, não é? Fazia com que fosse desagradável, uma pessoa de difícil convivência, que os outros não gostavam de ter por perto. Então, ele depois amargurava-se e sofria ainda mais. Vou só adiantar um bocadinho, está bem? Fui mesmo muito otimista. Pronto, vou passar esta reencarnação. Ok? Então, eles foram também visitar uma escola de deficientes mentais. Um grande número de crianças ali se encontrava. 3 delas estavam obsediadas. Primeiramente, cercámo-las e tornámo-nos visíveis para os obsessores. Com delicadeza tentámos convencê-los a acompanhar-nos, deixando as suas vítimas. 2 espíritos que estavam com uma menina ouviram atenciosos e foi com alívio que escutámos que iriam conosco, pois estavam cansados de sofrer e a vingança não os interessava mais. Levaram-nos para o posto de um centro espírita, assim uma casinha como a nossa, não é? Onde na próxima reunião iriam ser doutrinados e levados para uma escola na colónia. No segundo caso, o obsessor não estava muito pronto para o perdão. E então olhou-os desconfiado, conversou pouco e prometeu pensar nas suas propostas, mas não os acompanhou. São muitas as más ações que levam os espíritos a reencarnar com deficiências mentais. É raro, mas há espíritos que, por determinado objetivo, reencarna deficiente, sem ser pela reação negativa. Ali estavam espíritos que abusaram da inteligência, outros danificaram o cérebro com tóxicos e álcool. Outros cometeram suicídio, alguns praticaram tantos erros e o remorso destrutivo fez com que deformassem o cérebro perispiritual, trazendo para o corpo esta deformidade ao reencarnar. Eles desencarnam em muito mau estado quando são estas situações e depois, muitas vezes, o próprio remorso danifica-lhes o cérebro que fora perfeito. Reencarnam com deficiências porque centralizam no corpo os fluidos negativos que eles mesmos criaram. Leon Denis, no seu livro No Invisível, explica-nos muito bem esta parte. Diz-nos ele: o perispírito não é somente um receptáculo de forças, mas também o registro vivo em que se imprimem as imagens e as lembranças, sensações, impressões e fatos, tudo aí se grava e se fixa. O nosso perispírito, sútil ou grosseiro, radiante ou obscuro, o que é que ele representa? Representa a soma de todas as nossas aquisições, de tudo aquilo que fizemos. As nossas ações e os nossos pensamentos vão moldando e tornando mais grosseiro ou mais sútil o perispírito, ou seja, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual. Assim criou o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Dia a dia, lentamente, todos nós vamos construindo o nosso destino. Fica assim gravada em si mesmo a nossa obra, não é? Tudo aquilo que fazemos. Não é à toa que
no além, os nossos companheiros, os amigos e aqueles que não gostam de nós, nos conseguem reconhecer e identificar, não é? Através do nosso, como diria a doutora Marlene, cartão de visita, não é? É onde fica tudo registado, tudo plasmado. Nós conseguimos esconder no corpo, mas não é à toa que muitas vezes os nossos companheiros de outrora, que não nos desejam muito bem, mesmo estando em corpos diferentes, eles vão nos encontrar. E o que é que eles dizem? Dizem muitas vezes, ela está-se a esconder num corpo de mulher, ele está-se a esconder num corpo de mulher, mas eu conheço, eu sei quem ele é. Porquê? Porque está tudo no nosso perispírito, na nossa aura, não é? Assim é através desse mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade ou de consequência dos atos, que outra coisa não é senão o cumprimento da justiça. E assim eles saíram, olharam os deficientes com profundo amor e carinho, porque diz que os seus sorrisos simples, os seus modos frágeis, faziam com que tivessem vontade de abraçá-los. E assim fizeram. E diz que lhes passaram uma grande alegria porque eles conseguiram sentir aquelas vibrações. Nada é eterno, diz-nos Richard Simonetti, e nem a reação é infinita. Tudo se renova, o tempo passa, a desencarnação vem, e eles são socorridos e orientados. Não, peço desculpa, não foi Richard Simonetti, eu é que me enganei. Isto é do livro da Patrícia, já estava a meter aqui uma gafe. Tudo se renova, o tempo passa, a desencarnação vem, e eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno e que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Então, assim, depois de terem ficado muitas horas com eles, findou a excursão e retornaram à colónia. Quem puder ler o livro, eu aconselho, porque era para trazer essa parte, então ainda estava assim mais otimista, não é? Que é a pergunta em que eles, como alunos, mediante os casos que viram, fizeram perguntas para saber, porque de facto se estavam a passar certas coisas, mas já não dá tempo. E então assim, nós, conforme prometido, já vimos o mal, não é? E assim, Richard Simonetti traz-nos o remédio, através de umas perguntas que lhe fizeram. É possível amenizar os rigores da lei de causa e efeito? Diz-nos ele, Deus concede-nos duas moedas para resgate das nossas dívidas, a dor e o amor. Se não há amor, aumenta a dor. Quanto mais amor, menos dor. Que amor é esse? O amor evangélico, preconizado por Jesus, que se exprime em fazer ao próximo o bem que gostaríamos que nos fizessem. É Ele que cobre a multidão dos pecados, como dizia o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. E não é por alguém estar a sofrer a consequência, aqui como as espiritinhas, da lei, que nós vamos dizer, ele está a sofrer, é porque tem que sofrer, não é? Não, devemos dizer, como diz o último, mas se for a hora da prova dele acabar, pode ser a nossa oportunidade de ajudar, não é? Porque estamos cá todos e muitas vezes o Pai serve-se de todos nós para ajudar aqueles que estão em provas e expiações mais difíceis. E os sofrimentos e o exercício do amor promovem a quitação dos nossos débitos perante a justiça divina? A quitação definitiva, que exprime a tranquilidade de consciência, vai ser alcançada na medida em que repararmos as nossas faltas, compensando as nossas vítimas pelos prejuízos que lhes causamos. Portanto, como se viu, toda a ação tem uma reação.
E esse retorno não se limita ao plano corporal, mas estende-se também ao plano espiritual. Uma vez que o espírito carrega consigo a consequência de todos os seus atos, sejam eles bons, sejam eles menos felizes. Por isso, se quiser ter o bem, pratique o bem. O universo volta a trazer-lhe aquilo que dá, ou seja, o nosso Pai. E termino com o Evangelho de Chico Xavier, onde ele nos fala sobre a lei de causa e efeito e diz-nos: lembramo-nos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Portanto, saibamos fazer mais bem do que menos bem. E Jesus está com todos nós. Muito obrigada. Muita paz. Boa noite. Eu não estive aqui, mas falámos da lei de causa e efeito, que todos nós sabemos e fomos esclarecidos sobre o que é que isso nos traz a cada dia, a cada momento. Portanto, vamos refletir sobre o que a nossa companheira nos trouxe do seu estudo, do seu amor a Jesus e a todas as suas leis. E estas últimas palavras de Chico diz-nos tudo. Elas vieram por último para ficarem bem gravadas em nós. E vamos gravá-las no nosso dia-a-dia. E quando tivermos dúvidas, vamos nos lembrar do que o Chico nos disse. E lembrar-nos, evidentemente, sempre que é o nosso farol, o nosso guia, que é o Evangelho de Jesus, que tem lá tudo. Não precisamos de mais. Para além daquilo, do esforço e o empenho em que nós temos de ter para aprender sempre mais. E assim, vamos dirigir a Jesus, a esse Mestre amoroso, que com todo o seu amor a esta humanidade nos trouxe esse farol cheio de luz que a todo momento está à nossa disposição quando temos dúvidas, quando temos alegria ou temos alguma lição para aprender. Está lá, é só abrir e encontramos a sua orientação e a sua direção. E vamos também lhe agradecer por todas as bênçãos que hoje aqui foi entregue a cada um de nós, quer aqui nesta sala, quer na sala do passe e também aos nossos irmãos do outro lado da vida. Vamos lhe agradecer por esta casa, vamos lhe agradecer por guiar e orientar os nossos passos até aqui, onde viemos escolher toda essa luz e toda essa paz. E também lhe vamos agradecer por aqueles que ainda aqui não chegaram, mas que vão chegar um dia e eles encontrarão nesta casa o que nós estamos a encontrar e a guardar e a exercitar o que temos como arquivo no nosso coração. As leis do Pai e tudo o que Jesus trouxe no seu Evangelho é para nós experimentarmos todos os dias, não só sabermos, mas usar esse saber. Vamos também agradecer ao nosso mentor Batuíra e ao diretor, que é o seu pai, o Senhor Velho Serrano, e a toda a espiritualidade maior que trabalha incansavelmente nesta casa e que nos ajuda no trabalho do dia a dia e ajuda-nos a todos nós que hoje viemos ouvi-lo. E com toda esta certeza e este todo querer, e saímos daqui hoje todos fortalecidos, distribuamos também
pelos nossos familiares, essa força e esse querer, e que Jesus nos acompanhe até aos nossos lares com a sua paz e a sua luz, e que nos guie sempre os nossos passos até à sua casa de oração, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.